Então, gente, a palavra respirar vem do latim respirare, que é formada pelo prefixo re, que dá a ideia de repetição, reiteração, que é visto em palavras como reacender, recobrar, reutilizar, e do verbo inspirare, que significa o sopro, soprar, que deu vazão para palavras como espírito, inspiração, suspirar, transpirar. Então, respiração é a manutenção do sopro da vida. É a única coisa que fazemos no momento que a gente nasce, ao momento que a gente vai dessa para uma melhor. E uma respiração muda tudo. Você já parou para pensar o que você faz diante de uma situação que demanda muito de você? O que Messi faz antes de bater um pênalti numa final de campeonato? O que o Michael Jordan fazia antes de realizar um lance livre? O que você faz depois de ter chorado muito? Tomamos todos uma respiração consciente. E aí vamos. Estamos prontos. Por quê? Porque a respiração está diretamente relacionada às emoções. Você já parou para pensar que toda respiração está associada a um estado emocional? Todo padrão respiratório está associado a um padrão emocional? Que para cada estado emocional existe uma respiração diferente, um tipo de respiração diferente. Por exemplo, quando a gente está com raiva, como é que a gente respira? Bufando, né? Quando a gente está calmo, como é que a gente respira? Bem devagar. E quando a gente está apaixonado, como é que a gente respira? A gente nem respira, a gente suspira, né? E estudos nos mostram que a relação é tão forte entre o estado emocional e a respiração que apenas mudando o padrão respiratório, a gente muda o nosso estado emocional. O corpo humano ele é dotado de um sistema nervoso autônomo, que é parte do sistema nervoso que alimenta os nossos órgãos internos, incluindo vasos sanguíneos, estômago, intestino, fígado, rins, coração, pulmão e etc. O sistema nervoso autônomo ele é formado por dois sistemas, simpático e o parasimpático. Depois que o sistema nervoso autônomo recebe as informações sobre o corpo e o ambiente externo, ele responde estimulando os processos corporais, certo? O que isso significa? Que o sistema nervoso simpático ele é um sistema de excitação que ajusta o organismo a suportar situações de perigo, esforço extenso, estresse físico e psíquico. Quando o sistema nervoso simpático é ativado, seja por pensamento ou seja por situação externa, a frequência cardíaca e a força das contrações do coração aumentam, as vias respiratórias dilatam para facilitar a respiração, a energia armazenada é liberada, a pressão sobe, os músculos se contraem, aumentando a força muscular e deixando o corpo pronto para lutar, fugir ou congelar. A ativação do sistema nervoso simpático aumenta a produção de cortisol e adrenalina, faz a palma suar, as pupilas dilatarem, o cabelo ficar em pé, os pelos ficarem em pé e reduz os processos do corpo que são menos importantes em emergências, como digestão e a urina. Já o sistema nervoso parasimpático controla o corpo durante situações comuns e é o responsável por fazer o organismo se acalmar depois de uma situação de estresse e emergência, de voltar à homeostase, ao equilíbrio natural do corpo. É ele o responsável por conservar e restaurar. É ele que reduz a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial, que faz a adrenalina e o açúcar presente no sangue baixarem, descarregando uma série de hormônios, ativando processos metabólicos celulares, estimulando o processamento de alimentos pelo trato digestivo e eliminando as excreções, armazenando energia do alimento processado, que é utilizado para restaurar e criar tecidos. É a mensagem para o corpo de que o ambiente é propício para viver e regenerar. E por que eu estou falando isso? Porque cada padrão respiratório é associado a um padrão emocional. E cada padrão emocional está associado à ativação de um dos sistemas nervosos autônomos. E o que isso quer dizer? Que na prática, você pode ativar ou desativar apenas através da respiração o seu sistema nervoso parasimpático e toda a resposta de regeneração do seu corpo. Imagine que você é um ser humano que vive na caverna, lá milhares de anos atrás, ou seus antepassados estão lá, né, vivendo nas cavernas. E digamos que você está ali experimentando as coisas, né, e aí você experimenta pela primeira vez algo que não te caiu bem, uma raiz, alguma coisa assim que te deu febre, caganeira, enfim, sensação de estômago alto, e aí você está lá passando mal, vivenciando todo esse sofrimento e sua família está minimamente tranquila ali em volta da fogueira.
Quando de repente vocês avistam um tigre dente de sabre de 3 metros de altura vindo para cima de vocês. É certo que ele vai abocanhar alguém ali para virar alimento dele, correto? Então, seu sistema corporal, que até então estava dedicando todas as suas energias lutando para fazer a digestão, contra a febre, caganeira, percebendo toda aquela situação de fuga ou luta, para. Agora, vamos abrir um parêntese aqui para a gente pensar junto. Nós evoluímos como raça para sobreviver, correto? E a grande maioria dos nossos processos fisiológicos acontecem a nível inconsciente. Algumas escolas falam de 94%, outras de 98%, outras de 95% de toda a nossa vida é regida inconscientemente. O MIT, a Universidade do Texas e a UCLA, em 2015, lançaram uma pesquisa contabilizando 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, fazendo 100 trilhões de conexões neurais de 26 formas diferentes. Só a nível de informação, são quase 3 quintilhões de bytes. E 1 byte é igual a 8 bits, que é a menor parcela de informação processada pelo computador. Isso são mais de 3 anos e meio de filme Full HD sendo processado pelo seu cérebro ao tempo todo. Se seu corpo evoluir para sobreviver e a grande maioria dos seus processos são inconscientes, por mais que você queira fazer diferente, seu cérebro vai mandar a mensagem para o seu corpo da forma que mais vai aproximá-lo, sistema corpo e mente, da sobrevivência, correto? Então, nesse cenário, você acredita que ele dedicaria quantos por cento dos seus recursos para correr do tigre? 50%? 70%? 90%? Seu corpo vai dedicar 100% das suas energias naquele exato momento para sobreviver. Você acredita que nessa situação ele vai pensar sobre caganeira? Sobre a febre? Sobre o mal-estar? Seu corpo não vai estar nem aí para isso. Ele vai correr, mesmo que seja bufando. O sistema nervoso parasimpático de regeneração, nesse momento, ele é desativado. E o sistema nervoso simpático, responsável pelas respostas de fuga e luta, ele entra em ação na hora. Agora, naquela época, você via um tigre dente de sabre, talvez uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias. Mas hoje, a gente corre de tigre dente de sabre diariamente. E algumas vezes, até algumas vezes por dia. Disfarçada de contas, boletos, situações de estresse no trabalho, dentro de casa e muito mais. Uma pessoa que vive assim, extremamente estressada, vive com seu sistema nervoso simpático inativo, bloqueando todo o movimento do seu corpo de regeneração, sistema imunológico e a sua paz interna. Se esse sistema não está ativado, se o sistema nervoso parasimpático não está ativado, será que é mais fácil adoecer? Com certeza. E eu digo sobre esse tema o trabalho do Dr. Bruce Lipton, que é uma grande referência em epigenética no mundo de hoje, para que você possa entender e aprofundar um pouquinho mais. Então, gente, a respiração é a nossa maior aliada quando o assunto é saúde. Fora isso, ela tem o poder de nos trazer para o momento presente, para o aqui e agora, nos energizando, acalmando e trazendo clareza. Diariamente a gente ingere cerca de 10 a 20 quilos de ar por dia, quantidade muito superior ao que a gente come e que a gente bebe. Então, assim como o que a gente come e que a gente bebe é determinante para a nossa saúde, a maneira como respiramos também é crucial. Afinal, são milhões de partículas de ar ingerida todos os dias e milhares de fluxos respiratórios, dos quais, a depender de como são feitos, podem prevenir e curar doenças crônicas como asma, diabetes e até mesmo câncer, conforme comprovado desde a década de 30 pelos estudos do Dr. Otto Warburg em experimentos que lhe renderam o prêmio Nobel. Dr. Jack Shields, conceituado nefrologista da Califórnia, conduziu um estudo por meio de linfografia, uma análise minuciosa feita por microcâmeras. Ele comprovou que a respiração diafragmática profunda gera uma pressão como um vácuo que suga a linfa pela corrente sanguínea e multiplica em até 15 vezes a velocidade com o qual o corpo elimina as toxinas, o que coloca a respiração como total protagonista na purificação do nosso corpo. A respiração lenta e profunda é particularmente eficaz em pessoas com fobias, depressão e estresse pós-traumático. Em 2015, Stefania Doria e seus colegas do Oftálmico Hospital de Milão conduziram um treinamento com 10 sessões de 2 horas cada durante 2 semanas
com 69 participantes com transtorno de ansiedade e depressão, com um conjunto variado de técnicas de respiração e yoga que resultou em uma diminuição significativa nos sintomas e melhoras consideráveis nos sintomas a longo prazo. Em Taiwan, em 2015, foi realizado um estudo com insones, conduzindo 20 minutos de respiração lenta antes deles irem para a cama. Os participantes levaram cerca de 10 minutos para pegar no sono, quase 3 vezes mais rápido do que o normal. Além disso, acordaram com menos frequência à noite e voltaram a dormir mais rápido quando acordavam. Já em 2016, o Dr. Anselm Doll e seus parceiros da Universidade Técnica de Munique comprovaram que apenas levar atenção ao fluxo respiratório já alivia o estresse e as emoções negativas. A Arte de Viver, que é uma das organizações que eu mais fiz curso de meditação e respiração, uma organização não governamental presente em mais de 150 países, focada em iniciativas anti-estresse e serviços sociais, liderados pelo gigante líder espiritual Sri Ravi Shankar, traz que existem 4 principais fontes de energia no ser humano: alimentação, micro e macronutrientes, sono, regeneração cerebral e corporal, descanso, respiração, absorção de oxigênio para a vida, e mente positiva, o estado mental que ativa as respostas do nosso corpo. A alimentação, a gente pode ficar alguns dias, sem se alimentar, ou alguns anos, citando aqui o trabalho da embaixadora da paz australiana Jasmine Rein e os respiradores ao redor do mundo. Sono, a gente consegue ficar alguns dias, depois a gente vira zumbi, A mente positiva, tem gente que passa muito tempo, Mas vamos trazer aqui o conceito do pensamento positivo que te move em direção a algo. A gente não passa muito tempo sem. A única coisa que a gente faz no momento que a gente nasce, ao momento que a gente desencarna, vai dessa para o melhor, que a gente não consegue ficar alguns segundos, e a pessoa que mais consegue fazer isso no planeta é o alemão Concietas, que bateu o recorde mundial até então, do brasileiro Ricardo Bahia, com 22 minutos e 22 segundos em apneia debaixo d'água. Ou seja, a respiração é a nossa principal fonte de energia. E estudos sugerem que o ser humano comum respira com apenas 30% da sua capacidade total pulmonar respiratória. Ou seja, apenas por levar consciência para a nossa respiração, a gente poderia estar tirando 3 vezes a mais de energia da nossa principal fonte de energia. Essa consciência profunda da respiração tem se espalhado pelo mundo inteiro, se espalhando em diversas civilizações, taoístas, gregos, zulus, povos das Américas, indígenas. Todos têm a respiração adequada como pilar da saúde integral. Por volta de 400 anos antes de Cristo, após conhecer o conceito de prana com os indianos, os chineses criaram um tratado indicando a respiração como um poderoso remédio ou como um veneno, a depender de como utilizada. Nascia o Qigong, que significa, literalmente, trabalho com energia vital. O jornalista James Nestor, em seu livro Respiração, a nova ciência de uma arte perdida, se dedicou a buscar respostas que revelam o poder da cura através da respiração. No livro, ele traz relatos históricos realmente impressionantes, como o da alemã Katharina Schrott, que ainda adolescente foi diagnosticada com escoliose e, inconformada com sua sentença, que recebeu dos médicos, durante 5 anos ela se dedicou ao desenvolvimento do método Schroff, uma forma de respiração ortopédica com a qual não somente ela se tratou, que era considerado impossível, como também conseguiu tratar milhares de pessoas. Mas então, Igor, como respirar melhor? Como tirar mais energia da nossa respiração e ativar todo o nosso sistema de regeneração da vida? É importante dizer que a respiração oral crônica pode enfraquecer os músculos do nariz, dos pulmões, do diafragma e até mesmo do coração, bem como resultar em ruptura da mandíbula, apneia, dificuldade de fala, enfim, dentre outras complicações que podem se manifestar, crônica. A respiração pelas narinas, que é o indicado na maior parte do tempo, através dos cílios nasais, além de umidificar e purificar o ar, ou resfriar, de acordo com a temperatura, filtram e nos protege de uma estimativa de aproximadamente 20 milhões de bactérias. A respiração nasal melhora a circulação, promove o equilíbrio do pH, melhora as funções do hipotálamo e colabora com a manutenção da temperatura do nosso corpo. Então, na maior parte do tempo, a respiração mais indicada é pelo nariz.
nos nossos exercícios, a não ser que a gente fale quando toda a respiração, todas as práticas que tragam a respiração serão pelo nariz. Inspiração e expiração, tá bom? Então vamos para o nosso exercício de hoje, o exercício da nossa respiração. Mas antes de começar, é importante trazer a consciência para o fato do respeito ao seu sistema e aos limites dele, nesse exato momento, tá bom? É importante não forçar o tempo nem a intensidade de nenhuma das etapas do fluxo respiratório. Inspiração, pausa e exalação, tá? Fique por hora no que é confortável para o seu ser. Lembre-se, o julgar é uma das piores coisas que podemos fazer, seja para se diminuir diante do outro ou se engrandecer. Tudo é uma questão de perspectiva. Não existe certo e errado. Existe o que funciona para você. Vá no seu gentil esforço. Te veja na prática.